Aleluias, salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus. Me encontro muito feliz de estar aqui nesta noite para mais uma vez estarmos aprendendo da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Sei muito bem que poderiam estar pessoas mais aptas para estar aqui nesta frente ministrando a palavra do Senhor, mas pela bondade e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, Ele tem nos escolhido e é necessário que nós venhamos cumprir a nossa parte. Graças a Deus. E assim eu sou grato pela oportunidade que o Senhor tem nos entregado. Glória a Deus. Aleluia. Eu convido os irmãos a estar abrindo as vossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 7, do versículo 1 em diante. Glórias a Deus. Aleluia. Romanos, capítulo 7, versículo 1 em diante. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: não sabemos vós, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive, porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Então assim, enquanto seu marido viver, se ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas se seu marido morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, mesmo que ela venha se casar com outro homem. Portanto, meus irmãos, também vos torneis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que chegasseis a ser de outro, do que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que dessemos frutos para Deus. Porque, enquanto estávamos na carne, as paixões dos pecados que eram para a lei operavam em nossos membros para trazerem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Glórias a Deus. Oremos todos aqui nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de bondade, Deus de misericórdia, que o Senhor venha falar aos nossos corações aqui nesta noite, Senhor Jesus, porque nós dependemos de Ti, nós precisamos que o Senhor venha nos instruir através da Tua palavra, Pai, que não venha ser nada de mim, mas sim do Teu Espírito Santo, ó Pai, que venha me instruir a Tua igreja aqui nesta noite, e desde já nós agradecemos, servos da Tua resposta, ó Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, louvando ao Senhor com as palmas. Glória a Deus. Graças a Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nos gerou, a qual nos deu este fôlego da vida, a qual nos fez ter direito a ter o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele ama todos aqueles a qual foi feito através de suas mãos. Aleluia. E é necessário que nós, que estamos aqui nesta terra, que nós venhamos reconhecer que somos feitos por este Criador. É necessário que venhamos reconhecer que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem um amor muito grande para com cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. E através desta palavra, o Senhor Jesus Cristo, Ele traz para nós que através deste amor que Ele tem para com cada um dos irmãos, Ele nos diz que Ele tem um intenso ciúme. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem ciúme de toda a sua criação. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos fez para o adorarmos. Ele fez para que a nossa matéria viesse a clamar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é necessário que nossa matéria, é necessário que cada um de nós venhamos fazer assim,
reconhecer o amor do nosso Pai Celestial que está no céu, e que venhamos clamar de todo o nosso coração, que nós venhamos reconhecer este amor e entregar as nossas vidas verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos traz essa ilustração segundo o casamento, porque nós sabemos que o homem que está em matrimônio com a sua mulher, estes estão ligados até que a morte os separe. Glórias a Deus. Aleluia. Desta mesma forma, nós estávamos ligados à lei do pecado. Muitos ainda estão ligados a esta lei do pecado, mas é necessário que nós, através da graça, através do Espírito Santo de Deus, nós venhamos matar esta lei do pecado. Que esta lei do pecado não venha habitar mais em nossas vidas, para que assim nós possamos ter um relacionamento verdadeiro com o nosso Pai Celestial. Aleluia, glória a teu nome, Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele tem um intenso ciúme para com cada um de nós. Nós não podemos ter um relacionamento com o pecado e ter um relacionamento com as coisas celestiais que estão no céu. Porque nesta noite já foi meditado que a inclinação para a carne ela é a morte, mas a inclinação para o Espírito Santo de Deus ela é vida e ela é paz. Glória a Deus, Senhor. E está sujeito para cada um de nós escolhermos aqui nesta noite qual o caminho que queremos seguir, qual direção que queremos tomar nesta nossa jornada, porque nós sabemos que ela se findará um breve dia, um grande dia que está se aproximando, a qual o Senhor despontará das nuvens, e é necessário que nós venhamos tomar uma decisão. Glórias a Deus. Aleluia. Se é que nós vamos ter um relacionamento verdadeiro com nosso Senhor Jesus Cristo, ou vamos ser adúlteros na presença do Senhor, que nós venhamos adulterar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Que jamais venhamos estar desta forma, porque nós sabemos que aquele que inflige a lei do Senhor Jesus Cristo, este jamais terá a oportunidade de entrar nas cidades pelas portas. Glória a Deus. A palavra do Senhor é uma palavra muito direta. Ela nos direciona a dois caminhos a ser seguidos, e um destes caminhos nos levará até as mansões celestiais, onde nós encontraremos com nosso Deus e Todo-Poderoso. E a palavra nos fala que nós assentaremos ao lado dele naquele grande dia. Glória ao teu nome, Mas Senhor. aquele que não pagar as palavras do Senhor Jesus Cristo, aquele que estiver em falsidade na presença do Senhor, sabemos que o que está reservado para este é o lago de fogo. E nós sabemos que lá haverá pranto e ranger de dentes. E sabemos muito bem que será terrível aquele grande dia. Tão terrível que nós não imaginamos, não há como nós mensurarmos como será terrível naquele grande dia. Aleluia. E é necessário que nós venhamos fugir de todo modo ao entrar pelo inferno, mas buscar sempre viver em santidade ao Senhor Jesus Cristo. Buscar uma vida em santidade na presença do Senhor. Aleluia. Para que a misericórdia do Senhor ela venha estar a cada um de nós, venha se achegar até a cada um de nós. Graças Glórias a Deus, que Deus. nós herdarmos Aleluia. essas mansões celestiais. Glórias a Deus. Aleluia. Que nós venhamos compreender o que o Senhor Jesus Cristo ele tem falado aos nossos corações. Enquanto eu meditava, eu tentava compreender, e eu enxergava a minha vida, e eu não conseguia enxergar algum motivo para eu ser salvo. Eu não conseguia enxergar um motivo de eu herdar as mansões celestiais, porque eu olhando para mim mesmo, olhando para a minha matéria, eu não consigo enxergar salvação em mim. Mas quando eu olho para o Senhor Jesus Cristo, quando eu olho para a sua palavra, quando eu olho para a tua misericórdia, para esta graça que não é merecida para cada um de nós, este favor não merecido, assim eu consigo enxergar, eu consigo ter esta esperança de que herdarei as mansões celestiais. Glória a Deus, Senhor. aleluia. E sabemos que é desta forma que o Espírito Santo de Deus ele toca em nossos corações, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo ela expõe os nossos pecados. A palavra do Senhor Jesus Cristo ela expõe as nossas fraquezas, ela expõe as nossas iniquidades, mas ela expõe para que nós venhamos ser lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós nos atentamos muito mais para aqueles pecados que estão
visíveis à sociedade, mas deixamos de observar aqueles pecados que estão sobre as nossas vidas, pecados que aparentemente aos nossos olhos são pequenos. Glórias a Deus, aleluia. Mas o Senhor traz aqui nesta noite, para que nós venhamos nos atentar a estes pequenos pecados que nos afastam da presença de Deus. Estes pequenos pecados que têm se infiltrado em nossas vidas e têm nos matado interiormente. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor, ela nos assegura que o pecado, ele fere o coração de Deus. Seja o pecado grande, seja o pecado pequeno. Sabemos que cada pecado existe uma consequência, mas para Deus todos os pecados ferem o coração do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se nós permanecermos na prática do pecado, de maneira alguma nós herdaremos as mansões celestiais. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor, aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala no livro de Romanos, versículo 8: mas o pecado, tornando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de concupiscência, porque sem a lei o pecado está morto. Outrora eu estava vivo sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. E o mandamento que era ordenado para a vida, eu achei que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Portanto, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que me é bom tornou-se em morte? De forma alguma. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou a morte em mim pelo que é bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso. Glórias a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala que o pecado muitas das vezes habitava em nós e nós mesmos não percebíamos que estávamos em pecado. Mas através da palavra, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem nos ensinado e tem nos exortado e tem exposto as nossas vidas na presença do Senhor. E tem nos feito entender que nós somos realmente pecaminosos na presença do Senhor. Reconhecemos que as nossas matérias são pecaminosas na presença do nosso Pai Celestial. Glórias a Deus. E quando nós entramos no templo do Senhor, quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor Jesus Cristo, aleluia, o Senhor nos faz entender a pecaminosidade do pecado. Ele nos faz entender como excessivamente o pecado tem afetado a vida daquele que serve ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não só afetado, mas continua afetando todo aquele que permanece sobre a lei do pecado. Aleluia. E é necessário, amados irmãos, que quanto mais nós nos aprofundarmos na palavra do Senhor Jesus Cristo, nós venhamos pedir ao Senhor para que venha expor toda a nossa fraqueza, para que assim nós venhamos compreender o quanto mais nós somos pecadores e desta forma buscar mais a presença do Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não para que nós venhamos estar fracos na presença do Senhor, mas reconhecer a nossa fraqueza e nos fortificar na graça do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, Ele traz para nós aqui nesta noite para que o que nós estamos fazendo, que venhamos buscar fazer mais na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se nós estamos fazendo justiça na presença do Senhor, que venhamos buscar mais ser justo na presença do Senhor. Se nós estamos fazendo o mal na presença do Senhor Jesus Cristo, converta o seu caminho ao Senhor, entregue a sua vida a Ele. Glórias a Deus, porque sabemos que grandes coisas o Senhor Jesus Cristo Ele tem reservado para todos aqueles que se aproximam a cada vez mais do nosso Pai. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala: arrepende e creia no Evangelho. Porque sabemos que este Evangelho genuíno que o Senhor trouxe para cada um de nós
É este evangelho que nos levará, nos direcionará até a salvação. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para nós finalizarmos, vamos meditar no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor: Isto vos digo, andeis no Espírito, e não satisfarei os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito destas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei, porque aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Glória a Deus. Glória A palavra a do Senhor Deus. Jesus Cristo nos fala: aqueles que são de Cristo crucificam todas estas coisas. Portanto, aqueles que ainda não crucificaram não são de Cristo Jesus. Glórias a Deus. Então, que nós venhamos nos aproximar mais do Senhor. Se nós dizemos ser do Espírito, que vamos ser assim, do Espírito Santo de Deus, e ter uma vida santa na presença do nosso Pai. Glória a Deus. Aleluia. As palmas louvam o nome do Senhor, que salva Deus. Glórias a Deus.